Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me obrigam a perder peso para estar apresentável para o casamento da minha irmã, mas agora estou melhor do que a noiva, e eles querem que eu volte a ser como antes. Olá! Desde que me lembro, sempre fui a menina gorda. Meu tamanho sempre me destacou das outras crianças. Já no jardim de infância, meu peso me fazia diferente, e isso só se tornou mais evidente com o passar dos anos. Na escola secundária, era inegável que eu tinha sobrepeso, e isso era um problema que me fazia sentir muito mal. Na universidade, as coisas não mudaram muito. Ser a maior não era fácil. Eu era constantemente alvo de bullying e comentários cruéis. O assédio foi uma constante na minha vida. Meus colegas zombavam de mim sem parar, o que me fazia sentir ainda mais insegura, agravando o problema. Eles me chamavam de nomes horríveis, faziam piadas grosseiras, e muitas vezes me excluíam de jogos, festas e reuniões. Como resultado, me refugiei nos livros. Eu me perdia em romances e contos que me permitiam escapar da minha realidade. Os livros não me julgavam nem me desprezavam. Ganhei a reputação de ser a nerd e, honestamente, isso não me incomodava tanto quanto se poderia pensar. Minha irmã mais nova, Bonnie, era meu completo oposto. Um ano mais jovem, nasceu com um carisma natural que atraía as pessoas. Bonnie não só fazia amigos com facilidade, mas parecia ter uma habilidade inata de conquistar a todos. Era como o sol, e todos gravitavam ao redor dela. Apesar disso, eu gostava de Bonnie e levava meu papel de irmã mais velha muito a sério. Eu tinha um instinto protetor em relação a ela. Quando ela começou a frequentar a mesma escola secundária que eu, fiquei empolgada, mas à medida que ela crescia, as coisas começaram a mudar. Quando Bonnie começou a trilhar seu próprio caminho na escola, percebi como nosso relacionamento se transformava. Ela começou a perceber nossas diferenças e como éramos tratadas de forma diferente. Eu era a introvertida que amava os livros, enquanto ela era a popular que se encaixava perfeitamente no grupo das pessoas descoladas. Aos poucos, percebi que ela se afastava de mim, até mesmo me evitando na escola. Isso me magoou profundamente. Me incomodava que minha própria irmã me visse como alguém inferior, mas tentei respeitar o espaço dela, embora sentisse que estava perdendo não só uma irmã, mas também uma amiga. Com o tempo, Bonnie não só me ignorava, como começou a se juntar aos outros para me fazer sentir uma excluída. Quando nos cruzávamos nos corredores ou na cantina, ela e seus amigos aproveitavam qualquer oportunidade para me humilhar. Faziam piadas na frente dos outros alunos, ou pior, tentavam me fazer tropeçar enquanto eu carregava minha bandeja de almoço, tudo para que os outros rissem. Eu vivia em alerta constante, tentando evitar não apenas as zombarias dos colegas, mas também a dor que agora vinha da minha própria irmã. Isso me machucava profundamente, especialmente porque vinha de alguém que eu sempre amei. Quando Bonnie convidava seus amigos para nossa casa, eles também aproveitavam para me atormentar. Entravam no meu quarto sem permissão, riam de mim e faziam comentários sobre o meu corpo, enquanto me insultavam com palavras como gorda, vaca e nerd. Eu me sentia como um animal em exibição, como se só servisse para o entretenimento deles. Várias vezes tentei falar com meus pais sobre isso, esperando que eles entendessem o quão difícil era para mim lidar com o comportamento de Bonnie. Mas eles não se importavam, ou melhor, se importavam mais com Bonnie. Diziam que era inofensivo, sugerindo que eu precisava relaxar e não levar as brincadeiras tão a sério. Lembravam-me de que eu era mais velha e, portanto, precisava ter mais paciência e resiliência. Assim, além de suportar anos de bullying dos colegas, incluindo minha própria irmã, meus pais não se preocupavam. Isso me fazia sentir sozinha, como se ninguém na minha família realmente entendesse quanto isso me machucava. A única vez que me senti realmente reconhecida pelos meus pais foi no aspecto acadêmico. Eu sempre me saí bem nos estudos e estava acostumada a obter notas excelentes. De certa forma, essa era a única área em que eu me destacava e conseguia deixar meus pais orgulhosos. Eles adoravam exibir meus feitos acadêmicos para amigos e parentes, pintando-me como a inteligente da família, como se minhas notas fossem uma prova do sucesso da criação deles. Mas Bonnie odiava as comparações. Ela não era uma estudante brilhante, nem aspirava a ser. No entanto, as constantes referências dos meus pais aos meus feitos acadêmicos geravam ressentimento nela. Sempre pude sentir sua frustração e raiva, e suponho que por isso ela fazia o que fazia comigo. Com o tempo, a relação entre mim e Bonnie se suavizou. Apesar disso, nunca desenvolvemos aquele vínculo profundo que muitas irmãs compartilham. Após a faculdade, mudei-me para outra cidade e comecei uma nova vida, vendo minha família com pouca frequência. Por isso, no verão passado, quando planejei uma visita à minha cidade natal, estava empolgada. Mas as coisas não saíram como eu esperava. O almoço em família começou bem. Todos pareciam felizes em me ver, e por um momento parecia uma reunião normal. No entanto, isso mudou quando Bonnie anunciou que estava noiva.
Ninguém, nem mesmo nossos pais, sabia disso, então ficamos confusos, sem saber se era sério ou uma brincadeira. Mas ela deixou claro que era real e mostrou um anel impressionante para provar. Não vou mentir, era um anel muito bonito. Assim que os parabéns terminaram, Bonnie voltou sua atenção para mim e perguntou o que eu andava fazendo. Compartilhei sobre meu trabalho, minha vida e como tudo estava indo bem para mim. Mas antes que eu pudesse terminar, ela me interrompeu. Não posso evitar dizer isso, mas... Por que você ainda está gorda? Se sua vida é tão boa, você não deveria ter perdido peso já? Houve um silêncio constrangedor. Ela disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Tentei dar de ombros e rir de forma desconfortável, mas logo meus pais se juntaram ao ataque. Começaram a dizer que eu ainda estava gorda e solteira e que estavam preocupados que eu nunca tivesse filhos. Eu estava orgulhosa das coisas que havia conquistado, mas para eles isso não era importante. Tudo o que podiam ver era meu peso e o fato de eu não ter uma família própria. Enquanto Bonnie e meus pais continuavam falando sobre mim, seus comentários me machucavam mais do que eu esperava. Passei anos construindo minha confiança e independência, mas naquele momento me senti como a mesma adolescente insegura e desajeitada. Meus pais então elogiaram Bonnie por estar noiva antes de mim e expressaram o quanto estavam orgulhosos dela. Para eles, eu era a filha de menos valor, apesar dos meus feitos. Talvez bem-sucedida, mas não nas áreas que realmente importavam para eles. Bonnie não parou por aí. Continuou com perguntas incisivas. E então, quando você vai se casar? Você ao menos tem um namorado? Claramente, ela queria me humilhar na frente de todos. Meus pais concordaram com Bonnie, dizendo que já era hora de eu encontrar alguém antes que fosse tarde demais. Eles apontaram como Bonnie, sendo mais jovem, estava se casando antes de mim, enquanto eu, sendo a mais velha, ainda estava perdendo tempo com meu trabalho. Tentei me defender, explicando que vivia minha vida da maneira que queria, que havia encontrado satisfação na minha carreira e na minha independência. Disse que meu trabalho era bem remunerado e algo pelo qual eu era apaixonada. Questionei por que precisava encontrar um homem ou ter filhos para ser feliz, explicando que estava contente como estava. Minha mãe, no entanto, respondeu sarcasticamente: de que adianta ganhar tanto dinheiro se você não tem ninguém com quem voltar para casa? Era como se eles não pudessem conceber a ideia de que alguém pudesse ser feliz fora do casamento ou de uma família tradicional. Bonnie então sugeriu que eu ao menos arranjasse um acompanhante para o casamento dela. Disse que não queria que as pessoas pensassem que sua irmã era uma mulher velha, miserável e sozinha enquanto ela estava se casando. Foi nesse momento que meus pais foram diretos. Já que o casamento de Bonnie estava a menos de um ano, mesmo que eu não encontrasse um parceiro, pelo menos deveria tentar perder peso e parecer mais apresentável para a ocasião. Disseram que talvez, depois de perder peso, seria mais fácil para mim atrair um homem. Bonnie concordou com eles, dizendo que queria que eu perdesse alguns quilos pelo menos. Como pode uma família falar assim com um de seus membros? Eu realmente merecia palavras tão cruéis só por estar acima do peso? Eles achavam que eu não tinha sentimentos só porque era gorda? Eu sou uma pessoa normal, funcional, como qualquer outra. Nunca vi meu peso como um obstáculo. Então, por que eles viam? Inclusive, já saí com homens que me aceitavam como eu sou. Mas meus pais e Bonnie estavam fazendo parecer que meu peso era um impedimento para encontrar o amor, o que nem era verdade. Eu odiava o quão casualmente minha família falava sobre minhas maiores inseguranças, sem se importar com o impacto que isso tinha sobre mim. Então fiquei ali, engolindo minha dor, enquanto a conversa mudava para outro tema. Após essa visita, quando voltei para casa, decidi que iria perder peso. Coloquei um nível de determinação que não sabia que tinha. Toda a dor e a tristeza que eles causaram me serviram como combustível. No início, era uma maneira de provar algo para minha família, mas com o tempo tornou-se algo mais pessoal. Inscrevi-me em uma academia, segui uma dieta rigorosa e até contratei uma treinadora pessoal. Minha treinadora foi essencial, pois havia passado pela mesma jornada de perda de peso e sabia como me orientar. Ela criou um plano personalizado para minhas metas e me ajudou muito. Dessa vez, tudo parecia se encaixar. Comecei a perder peso de forma constante, e à medida que os quilos iam embora, sentia-me mais leve, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Pela primeira vez na vida, comecei a me sentir e a me ver diferente. Minha confiança disparou. Com o passar dos meses, transformei meu estilo de vestir, renovei meu guarda-roupa e até mudei meu penteado. Agora, ao me olhar no espelho, vejo uma versão de mim que nunca pensei que existisse. Estou orgulhosa do quanto evoluí, não apenas pela perda de peso, mas pela confiança e autoconfiança que ganhei no processo. Apenas 2 semanas antes do casamento de Bonnie, minha família me convidou para um almoço, dizendo que queriam discutir os últimos detalhes do casamento. Mas eu não quero ir. Não quero que eles me façam sentir pequena novamente, especialmente agora que finalmente comecei a me sentir bem comigo mesma.
Nem sequer quero ir ao casamento de Bonnie depois de tudo que ela e meus pais me fizeram. Então, será que eu seria a má pessoa se decidisse não comparecer ao casamento da minha irmã? Atualização 1. Olá, estou sobrecarregada com a reação de todos. Algumas de suas sugestões são, sinceramente, hilárias. Não consigo acreditar que realmente estão me encorajando a aparecer e irritar minha irmã agora que perdi todo esse peso. Crescer sendo a menina gorda realmente afetou minha autoestima, especialmente na forma como eu me via. Lutei por muito tempo com dúvidas sobre mim mesma, sempre sentindo que não era boa o suficiente ou que nunca estaria à altura dos outros. Mas ao ler todos os seus comentários, minha perspectiva mudou. É como se vocês tivessem me ajudado a me enxergar de uma maneira completamente nova. E finalmente estou começando a me sentir mais confiante do que nunca. Na verdade, agora estou pensando seriamente em comparecer ao almoço em família e surpreender a todos. Faz muito tempo que eles não me veem, e como eu não uso redes sociais, eles não têm ideia do quanto emagreci. Seria interessante ver como reagem. Atualização dos... Olá, Reddit, preparem-se porque esta atualização vai ficar boa. Peguem suas pipocas, porque isso vai ficar interessante. Decidi viajar para participar do almoço em família. Como mencionei antes, pensei que ao me verem, ficariam orgulhosos da transformação que alcancei. Afinal, foram eles que inicialmente me incentivaram a fazer essa mudança. Certamente estariam animados para ver as mudanças positivas em mim e, finalmente, reconheceriam todo o esforço que eu coloquei. No momento em que atravessei a porta da casa dos meus pais, literalmente suas mandíbulas caíram. Eles me olharam atonitos, como se não pudessem acreditar que eu era a mesma pessoa. Depois de alguns segundos, gaguejaram perguntando se realmente era eu. Apenas agradeci pelo elogio. Eles começaram a me encher de comentários positivos, dizendo o quanto eu estava incrível e que não podiam acreditar que realmente era eu. No entanto, quando Bonnie chegou, as coisas tomaram um rumo diferente. No início, ela nem percebeu que era eu. Mas quando me levantei para cumprimentá-la, ela olhou novamente, arregalou os olhos de surpresa e soltou uma risada estranha, quase forçada. Antes de se aproximar e pressionar os dedos contra o meu estômago, como se precisasse de provas de que eu realmente havia perdido todo aquele peso, meus pais riram da reação dela e disseram que também não podiam acreditar. Quando nos sentamos para almoçar, a conversa girou em torno da minha transformação. Bonnie e meus pais me encheram de perguntas sobre como eu consegui. Continuavam surpresos, mas ao mesmo tempo parecia que ainda não podiam acreditar, como se duvidassem que tudo fosse verdade. Mas eu estava lá, bem diante deles. Bonnie, especialmente, não parava de repetir que nunca esperava que eu pudesse mudar tão drasticamente. Ela comentou: quando pedi para você perder peso, nunca imaginei que ficaria tão bonita. Nem sabia que você tinha esse maxilar e esses tornozelos debaixo de toda aquela gordura. Fiz uma pausa tentando manter a compostura e sorri antes de responder: Bonnie, eu sempre fui bonita. Perder peso apenas realçou os meus traços. No entanto, Bonnie insistiu que não era só isso e teve a audácia de perguntar: você fez alguma cirurgia? Porque não tem como você estar tão bem assim por conta própria. Senti meu sangue começar a ferver. Trabalhei duro, assim como fiz para conquistar meus méritos acadêmicos e minha carreira. Mas para ela, isso era impossível, já que nunca havia se esforçado na vida. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: pois é, Bonnie, incrível como você pensa tão pouco de mim. Não fiz cirurgia, apenas muito trabalho duro e amor próprio. Algo que talvez você devesse tentar algum dia. A expressão de Bonnie mudou de surpresa para irritação, mas eu não me importei. Me senti bem, finalmente colocando o A no lugar dela. Antes que ela pudesse responder, meus pais intervieram, tentando suavizar as coisas à sua maneira. Minha mãe disse: você não deveria se ofender. É só que nós três nunca vimos você assim antes. Honestamente, agora você está até mais bonita que Bonnie. E ela é a que vai se casar. Bonnie parecia ainda mais furiosa após o comentário da minha mãe. Simplesmente a ignorei e me concentrei no meu almoço, deixando que minha irmã aproveitasse a sua raiva. Em seguida, minha mãe acrescentou: sabe, estava pensando, talvez você devesse voltar à sua cor natural de cabelo. Acho que você ficaria ainda melhor com seu tom original. Esse visual loiro faz você se destacar demais. Talvez devesse voltar à sua antiga aparência. Bonnie e meu pai imediatamente concordaram com ela. Meu pai apoiou minha mãe, dizendo que Bonnie sempre foi a filha loira da família, enquanto eu era morena. Ele comentou que seria uma boa ideia eu voltar ao meu tom original, pois isso me faria parecer mais eu mesma. Meu cabeleireiro foi quem sugeriu que eu mudasse o tom do meu cabelo para loiro, pois complementava melhor o meu tom de pele e os meus traços. Não tinha nada a ver com tentar me destacar ou eclipsar a minha irmã. Eu conseguia entender por que Bonnie estava com ciúmes de mim, agora que eu estava bem, mas não conseguia entender por que meus pais pareciam tão insatisfeitos comigo.
Era como se quisessem que eu voltasse a ser quem eu era antes, sendo que foram eles que queriam que eu ficasse mais apresentável para o casamento da filha favorita deles, para começo de conversa. Mas também me lembro de como antes queriam que eu perdesse peso, como se isso os envergonhasse. Agora que consegui, simplesmente não podiam aceitar a pessoa em quem me tornei. Em vez de celebrarem o meu crescimento, estavam procurando razões para que eu voltasse a ser como antes. Finalmente perguntei aos meus pais: qual é o problema de vocês? Por que eu não posso ser loira também? Por acaso minha irmã é dona dessa cor ou algo assim? Fiz uma pausa para ver se eles tinham algo coerente a dizer, mas como não tinham, continuei: não, ela não é. Eu posso ser loira ou morena. É minha escolha. Por que isso importa tanto para vocês? Eu não conseguia entender por que estavam tão obcecados com a ideia de que eu deveria voltar a ser como antes, como se minha aparência precisasse se ajustar à pessoa que eu era no passado. Minha mãe argumentou que eu estava sabotando deliberadamente o casamento de Bonnie ao tentar me destacar com minha aparência. Bonnie também entrou na conversa, dizendo que com minha perda de peso eu já chamaria atenção suficiente. Então, você realmente precisa tirar o meu cabelo também? Meu pai, como sempre, ficou do lado delas, tentando agradar. Ele disse que eu não deveria tornar as coisas mais difíceis e deveria aceitar ser uma versão menos chamativa de mim mesma para o casamento. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não era sobre tirar nada de ninguém, mas sim sobre ter a liberdade de escolher o que me fazia sentir bem. Mas em vez de apoiar isso, todos estavam focados em como isso poderia fazer Bonnie se sentir desconfortável. Sabem de uma coisa? Estou cansada disso, disse, bastante irritada. Vocês três estão tão presos na negatividade de vocês que nem conseguem aceitar que eu mudei. A verdade é que sempre fui incrível do jeito que sou, mas nenhum de vocês jamais viu isso. Agora que perdi peso, ainda assim não é suficiente para vocês. Não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Dado que eles tinham tanto a dizer sobre mim, achei que era a hora de dar um pouco do mesmo tipo de conselho não solicitado que eles adoravam me dar. Primeiro, me dirigi à minha mãe, pois havia muito que eu precisava dizer a ela depois de tudo que vivi durante anos. Mamãe, realmente odeio o quão flácida está a pele ao redor dos seus olhos. E seus lábios caem de um lado quando você ri. Não consigo evitar notar todos os seus dentes tortos e, honestamente, isso é simplesmente nojento para mim. Me dá nojo quando você se aproxima para falar com essa boca. Você deveria fazer algo a respeito antes que todos os seus dentes podres caiam. Me virei para o meu pai e continuei, porque já estava no ritmo. E você, papai, tem coragem de criticar a aparência de alguém? Como você pode criticar o cabelo ou a cor de cabelo de alguém, quando nem consegue manter cabelo na sua cabeça? Sua barriga cresceu enormemente ao longo dos anos, e neste ano em particular, acho que você até fez uma dieta para aumentá-la ainda mais. Já verificou com o médico se não está grávido? Porque bolas você não tem nenhuma, já que sempre concorda com mamãe e Bonnie. Talvez isso não seja impossível biologicamente. Eles tentaram protestar ou responder, mas eu os calei e continuei. Não ia deixar que estragassem minha sequência de comentários incisivos para devolver todo o dano que me causaram. Finalmente chegou a vez de Bonnie, a quem deixei por último, porque era quem mais merecia ouvir cada palavra. E você nunca mais tente me menosprezar. Entre nós duas, eu sempre fui a irmã mais bonita. Mas agora, com todo o peso que perdi, você parece ainda mais gorda do que eu. Olhe esses braços flácidos que você tem. Não acho que haja tempo suficiente até o casamento para você se livrar desse excesso, nem que parasse de comer agora. Além disso, talvez você seja um ano mais jovem, mas todas as suas noites de festa estão cobrando um preço. Você tem manchas ao redor dos olhos e parece um guaxinim muito cansado. O sol que você tomou ao longo dos anos também não ajudou. Sua pele está enrugada e feia. Mas o mais lamentável é que você nunca será tão inteligente quanto eu. Pode passar a vida toda tentando, mas você é uma mulher ignorante, e isso não muda facilmente. Sabe o que mais me preocupa? Quando seu marido te deixar ao perceber que existem loiras mais jovens e burras por aí, e você não terá como sobreviver. O rosto de Bonnie ficou vermelho como um tomate de vergonha, o que não deve ajudar a sua pele neste momento. Ela parecia prestes a chorar. Levantei minha taça, terminei minha bebida de um gole só e dei um sorriso sarcástico antes de sair, deixando todos bastante irritados. Eu não podia acreditar que aquelas palavras realmente saíram da minha boca, mas não me arrependo nem um pouco. Bem, talvez um pouco, porque agora consigo pensar em ainda mais coisas para dizer a eles. Mas não vou me preocupar com isso. Depois de anos sendo o alvo das críticas deles, eles mereciam ser humilhados dessa forma. Após aquele almoço, voltei diretamente para casa. Não queria ficar para assistir ao casamento de Bonnie. Desde então, meu telefone não para de tocar com mensagens de voz e textos dos meus pais e de Bonnie. Eles têm me chamado de grosseira e mal educada por tudo o que disse e por simplesmente ter ido embora.
Minha mãe até insiste que eu deveria voltar e participar do casamento de Bonnie, dizendo que não vai ficar bem para a família política dela se eu não estiver presente. Atualização 3. Olá. Todos têm insistido que eu deveria ir ao casamento de qualquer forma, porque seria lá que as pessoas viriam como eu estou agora. Aceitei o conselho e voltei apenas para participar do grande dia. Não informei nada aos meus pais, pois não queria que Bonnie soubesse e preferi que fosse uma surpresa. Neste ponto, não me importo se isso parece algo mesquinho da minha parte. Queria me divertir no casamento e também conseguir minha vingança. E consegui ambas as coisas, embora tenha havido um extra. Mas primeiro deixe-me contar a reação dos meus pais e principalmente de Bonnie quando cheguei. Quando cheguei, meus pais perguntaram o que eu estava fazendo lá, já que até onde eles sabiam, eu não iria comparecer. Respondi que estava ali para me divertir no casamento. Minha mãe disse que tudo bem, mas que eu estava bem demais vestida e que deveria tirar alguns acessórios. Enquanto tentava tirá-los por conta própria, segurei sua mão e disse para ela não me tocar novamente, pois o tempo na academia não apenas me ajudou a perder peso, mas também me deixou muito mais forte. Avisei que ela não iria querer descobrir quão forte meu soco poderia ser. Depois disso, me misturei entre os convidados e comecei a conversar com pessoas que não via há anos. Diferentemente dos meus pais, essas pessoas me parabenizaram pela minha aparência e ficaram muito felizes pela minha transformação. Também conheci pela primeira vez o noivo de Bonnie, a quem felicitei pelo casamento, embora no fundo não fosse sincera. Afinal, casar-se com minha irmã não é algo que realmente mereça parabéns ou celebração. Além disso, ele não parecia ser um bom partido, porque fez um comentário um tanto fora de lugar. Ele disse: "Não sabia que Bonnie tinha uma irmã tão linda. Se soubesse, talvez não estivesse se casando com ela." Tomei como uma piada, embora tenha achado estranho. Apenas respondi com boa sorte e me afastei para falar com outras pessoas. A cerimônia aconteceu, e Bonnie ainda não sabia que eu estava lá. Mas, durante a recepção, ela me viu. Aproximou-se com o rosto mais vermelho que eu já tinha visto, parecendo um tomate. E com o vestido branco, isso só fazia ela se destacar ainda mais. Ela se aproximou e disse: "Vejo que decidiu vir ao meu casamento. Espero que deixe alguma comida para os outros." Apenas ri porque sabia que ela estava com ciúmes. Muitos ciúmes. A festa foi bastante animada. Dancei com alguns homens, conversei com familiares e me diverti como qualquer pessoa faria em uma festa. Até que o marido de Bonnie se aproximou novamente e fez um comentário ainda mais inapropriado que o anterior. Ele disse textualmente: "Eu sei que você e sua irmã não se dão bem, então isso pode ser nosso segredo." Ele estava arrastando as palavras, mas estava claro que estava tentando flertar comigo no dia do casamento dele. Olhei para ele com nojo e me afastei. Minha irmã sempre teve um gosto péssimo para homens, e já foi traída algumas vezes, mas isso era outro nível. Não é que eu sentisse pena dela, mas esse homem era realmente repugnante. Depois disso, voltei para minha cidade e não soube muito mais sobre meus pais ou Bonnie. Durante toda a festa nós nos evitamos e eu fiz o mesmo. Pelo menos, agora sei que no próximo casamento dela, não vou comparecer. Já deixei claro o meu ponto. E acredite em mim, sei que haverá outro casamento, porque esse casamento não vai durar muito. Atualização 4. Olá. Na postagem anterior, houve uma espécie de aposta sobre quanto tempo o casamento duraria. Muitos comentários fizeram suas previsões. Bem, o vencedor foi quem disse 7 meses. Acredite em mim, eu também perdi, porque esperava que durasse muito menos. Mas foi esse o tempo que o marido de Bonnie levou para traí-la, até que ela descobriu. Talvez tivesse sido antes, mas minha irmã nunca foi muito esperta, e eu estava certa quando disse a ela que sem um homem não poderia fazer muita coisa, porque agora ela voltou a morar com meus pais. A única diferença é que agora ela está mais enrugada e boba do que antes, procurando um novo namorado que queira se casar com ela. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu noivo me deixou no altar e entrou em contato comigo um ano depois, para dizer que cometeu um erro. Olá! No dia mais mágico da minha vida, meu casamento, meu noivo me deixou plantada no altar. Enquanto eu esperava ele caminhar até lá, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Todos me olhavam se perguntando: será que ela acabou de ser abandonada? Eu os encarei, completamente devastada. E sim, era verdade. Meu marido me deixou no altar depois de eu achar que éramos perfeitos juntos. Não havia nenhum sinal de que algo estava errado. Ele simplesmente desapareceu. Obviamente, eu pensei no pior. Imaginei que algo tinha acontecido com ele. Mas não, ele simplesmente não queria mais ficar comigo. E pessoal, não estou postando isso no momento em que aconteceu. Estou voltando alguns meses depois para contar minha história. E vou contar a vocês. Ele voltou, e vocês não vão acreditar no que ele tinha a dizer. Oi, pessoal!
Sou Sarah. Estou postando isso de uma conta anônima, embora não veja como isso faria diferença, já que estou compartilhando toda a minha vida e expondo meu ex-noivo. Então, se alguém que eu conheço vir isso, provavelmente vai descobrir quem eu sou imediatamente, certo? Bem, basicamente, meu então noivo, Jake, não apareceu no nosso casamento e me deixou plantada no altar, sem nem se dar ao trabalho de me avisar que decidiu não ir em frente com isso, onde ele estava ou como entrar em contato com ele. Agora, um ano inteiro depois, ele aparece dizendo: "Ei, cometi um erro. Quero você de volta" e todo aquele show. Mas eu fiz ele pensar que seguia em frente, e agora ele está todo choramingando e desesperado para me reconquistar. Então vamos começar do começo, certo? Jake, a irmã dele, Diane, e eu éramos literalmente os melhores amigos desde, sei lá, o jardim de infância. Nossa amizade acabou aproximando nossas famílias, que eventualmente se tornaram muito amigas também. Diane dormia na minha casa o tempo todo, e até tinha uma cama para mim no quarto dela. Eu sempre tive uma relação meio tensa com Jake, e a gente brigava o tempo todo por coisas idiotas. Nós nos odiávamos, ou pelo menos fingíamos que sim. Mas conforme crescemos juntos, nossa dinâmica mudou. E então, um dia, quando eu tinha uns 18 anos, ele me disse que gostava de mim. Achei que ele estava brincando, porque ele já tinha terminado a faculdade e estava trabalhando, enquanto eu estava apenas começando. Mas sabem de uma coisa? Nós simplesmente nos conectamos e começamos a namorar por quase, sei lá, um ano, até ele finalmente me pedir em casamento. Claro que não foi sem problemas, nem pensar. Os pais dele achavam estranho, o que, pensando bem, era mesmo. E ele era bem controlador sobre o que eu deveria vestir, com quem eu deveria falar, para onde eu deveria ir e até o que eu deveria comer. Tivemos nossa cota de brigas, para ser honesta, mas no final ele sempre voltava para mim. Diane implorava para eu terminar com ele tantas vezes e me consolava, enxugando minhas lágrimas e segurando meu cabelo, enquanto eu vomitava de tanto beber e de coração partido. Ela até parou de falar comigo por algumas semanas depois que Jake jogou uma tigela na parede durante o jantar e eu não terminei com ele. Agora que penso nisso, eu não desejaria isso para ninguém. Eu estava iludida e queria tanto segurar meu primeiro amor que ignorei todos os sinais de alerta. Sim, quase terminei com ele, mas em vez disso disse sim, quando ele me pediu em casamento com o anel da avó dele. Depois disso a vida parecia tranquila, mas só porque eu escolhi ignorar o que estava tão errado. Eu fiquei ocupada com os preparativos do casamento, e Jake meio que ficou de fora do processo todo. Ele nem apareceu para a degustação do bolo e disse que queria me deixar no controle e não atrapalhar meu processo. Na época isso parecia válido. Achei que ele só não queria atrapalhar meu casamento dos sonhos. Isso parecia tão doce e atencioso para mim, mas no final, ele nem ia aparecer no maldito casamento. Me pergunto por que ele se deu ao trabalho de me pedir em casamento, passar por todos os preparativos e gastar metade das nossas economias com algo que ele ia simplesmente abandonar. No dia do meu casamento fiquei lá, humilhada, enquanto Jake, meu adorável e fantástico noivo, não apareceu no altar. Fiquei parada por cerca de 30 minutos enquanto os padrinhos tentavam encontrá-lo. Então percebi que ele não voltaria. Sem explicação, sem ligação, apenas um vazio no lugar onde aquele idiota deveria estar. Eu estava de coração partido e abandonada, deixada para encarar os sussurros e olhares de todos que tinham se reunido para celebrar o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Eu nem tive forças para aproveitar a festa que organizei. Só pedi para todos aproveitarem o bar aberto, comerem a comida de graça e deixarem os presentes na mesa para que eu pudesse doá-los a um casal recém-casado que não tivesse tanta sorte de ter tantas pessoas ao redor no casamento. Metade das pessoas levou os presentes de volta, de qualquer forma. Depois do casamento eu estava completamente esgotada emocionalmente, financeiramente e fisicamente. Levei meses para me reerguer, focar na minha carreira e me cercar de amigos que ficaram do meu lado quando senti que não tinha mais nada. Diane foi como uma rocha para mim, mas nem ela sabia onde Jake estava. O melhor amigo de Jake estava em contato com ele, mas se recusava a contar para mais alguém. Sabem, eu nem estava preocupada com o desaparecimento dele. No fundo, eu meio que sabia que isso era exatamente o que ia acontecer, mas eu estava em negação total o tempo todo. Sabia que ele estava bem, só não estava mais apaixonado por mim. Ele era inconstante, e isso me impediu de ir embora. Quando ele fazia algum esforço, era bom o suficiente para me fazer esquecer as partes ruins. Mas percebi que era a hora de seguir em frente. Precisava que ele me provasse que era um completo canalha, e o fato de ele não aparecer no casamento fez exatamente isso. Coloquei minha vida nos eixos, comecei a malhar, trabalhei duro e me diverti na mesma intensidade. Ele levou 9 anos da minha vida, mas eu não ia desperdiçar nem mais um segundo pensando nele. Afinal, ele foi meu primeiro tudo. Finalmente eu tive a chance de me explorar de maneiras que antes não eram possíveis.
Não estou feliz por ele ter me deixado no dia do nosso casamento, mas estou aliviada por ele ter saído da minha vida. Não valia a pena, e só percebi todos os problemas do nosso relacionamento depois que isso aconteceu. Bom, tecnicamente nunca terminamos, mas foi necessário esse fim para eu enxergar os defeitos. Então sim, basicamente me reinventei. Um ano depois, finalmente comecei a seguir em frente. Decidi tomar as rédeas da minha vida e realizar meu sonho de ser mãe, mas nos meus próprios termos. Com a ajuda de um doador, consegui realizar esse sonho. Estou grávida e muito empolgada. Tenho um plano de vida e não importa os obstáculos, vou seguir com ele. Queria ter um filho aos 28 anos, então estou tendo com ou sem um homem ao meu lado. Claro, meu plano original incluía estar casada, mas essa é apenas uma pequena alteração. Prefiro ser feliz do que estar casada com aquele idiota. Tudo estava indo bem. Acabei de ser promovida no trabalho, meu bebê estava se desenvolvendo bem, e eu tinha amigos incríveis ao meu redor. Então, do nada, Jake teve a audácia de entrar em contato comigo. Ele pediu para me encontrar no nosso lugar especial, e durante a ligação, pediu desculpas insistentemente, culpando o sumiço dele no dia do casamento pelo nervosismo. Disse que precisava conversar comigo. Contra o meu bom senso, concordei em encontrá-lo, pensando que talvez fosse a chance de obter o encerramento que precisava. Não contei sobre a gravidez ou qualquer outra coisa pelo telefone, porque ele não precisava saber de nada que não fosse da conta dele. Mas eu fui estúpida. Muito estúpida. Assim que cheguei lá, ele me abraçou e disse que estava grato por eu estar disposta a aceitá-lo de volta. Dei o maior passo para trás e disse que ele só poderia sonhar com isso, porque não havia a menor chance de eu permitir que ele voltasse para minha vida, que passei um ano reconstruindo a partir da bagunça que ele deixou. Quando terminei de desabafar e gritar, ele implorou por uma segunda chance. Ele suplicou, choramingou e até chorou, mas eu já estava farta. Na verdade, eu estava tão farta que decidi ser bem cruel. E não me diga que ele não merecia, porque eu peguei meu telefone, mostrei a ele uma foto minha segurando uma imagem de ultrassom sorrindo, com um homem ao meu lado segurando minha mão, e disse, esta é a minha vida agora. Expliquei que estava grávida e que não havia espaço para ele nela. Dei um toque na minha barriga e encolhi os ombros, adicionando um pouco de sarcasmo. 10 pontos para todo o sal que coloquei nessa resposta. Ele ficou inconsolável quando descobriu. Assistir ele desmoronar foi todo o encerramento que eu precisava. Eu não precisava de desculpas ou explicações. Precisava vê-lo sofrer como eu sofri. Pode parecer cruel, mas eu não me importo. Eu o odeio, ok? Se você está confuso neste ponto, deixe-me esclarecer. O homem na foto não é meu namorado nem nada. O nome dele é Luke, meu amigo de uma aula de culinária que alguém me deu de presente com um cartão de presente no meu casamento. Durante a aula, fomos parceiros e acabamos nos tornando melhores amigos. Um dia, precisei de carona para um exame médico porque meu carro estava na oficina, e como fico muito nervosa em clínicas, ele entrou comigo como apoio moral. Somos amigos, mas Jake presumiu outra coisa, já que estávamos na clínica juntos. E talvez eu seja um pouco má por não ter explicado tudo, mas eu não devia nada a ele. Queria aproveitar o momento e torturá-lo um pouco. Vamos lá, deixem uma mulher grávida ter seu momento de satisfação. Expliquei a situação para Luke naquele mesmo dia, e ele apenas riu, dizendo que manteria a farsa se fosse necessário. Ele achou toda a situação extremamente engraçada. Diane me mandou uma mensagem naquele dia perguntando por que o irmão dela achava que eu estava tendo um filho com outro homem. Ela disse que não explicou nada para ele e mandou que ele me deixasse em paz imediatamente. Acho que o Girl Code sempre vence, mesmo quando o sangue é mais espesso que a água. Eu não sabia se deveria esclarecer a confusão dele ou não, mas uma mensagem que ele me enviou me ajudou a tomar uma decisão. Ele simplesmente não conseguia se controlar, não conseguia me deixar em paz. Hoje ele me mandou uma mensagem longa, dizendo que eu não esperei nem um segundo para seguir em frente e que eu não sabia viver sem um homem. Ele me chamou de algumas coisas que não quero mencionar aqui para manter o texto apropriado, mas ele tentou envergonhar meu caráter profundamente. Enviei um emoji de joinha e o bloqueei. Como disse antes, não vou desperdiçar mais um segundo sequer com ele. Não estou nem um pouco preocupada em explicar que Luke é apenas meu amigo. Não fiz nada para que ele pensasse que havia algo mais, e essas são suposições dele. Ele pode pegar essas suposições e enfiá-las onde o sol não brilha. Honestamente, não dou a mínima para ele agora. Embora esteja um pouco frustrada com toda a situação, fico me perguntando como ele acha que pode simplesmente voltar para a minha vida e assumir que eu o aceitaria de volta num piscar de olhos. Mesmo assim, não consigo evitar pensar que talvez tenha exagerado um pouco. É por isso que estou aqui. Então, o que vocês acham? Fiz a coisa certa sendo tão vingativa ou levei as coisas longe demais? Por favor, me digam exatamente o que vocês pensam. Atualização 1. Oi pessoal, sou eu de novo.
Então, vamos voltar para essa história, certo? Pelo visto, muitos de vocês estão bem investidos na minha vida, e eu decidi postar uma atualização. Faz apenas algumas semanas desde a minha publicação original, mas muita coisa aconteceu nesse curto período de tempo. Para todos que comentaram suas felicitações, sou muito grata pelos votos de carinho. Fiquei emocionada com o apoio que pessoas praticamente desconhecidas demonstraram por mim, mais do que algumas pessoas muito próximas. Para quem perguntou, estou esperando uma menina. Ela está saudável e tudo está correndo como deveria, graças a Deus. Meus pais, no entanto, estão contra o fato de eu ter um bebê sozinha. Eles são profundamente religiosos e acham que ter um filho através de um doador é algo não natural. Eu gostaria de ter o apoio deles nisso, mas não é o fim do mundo. Somos extremamente próximos, apesar de nossas divergências, e eles são ótimos pais. Ainda assim, a gravidez deixou as coisas um pouco tensas. Não tenho ido muito à casa deles nos últimos meses porque tenho pequenas discussões com minha mãe, que queria rastrear Jake para que minha filha tivesse um pai para crescer junto e eu não tivesse um filho fora do casamento. Mas desde que Jake voltou, e eu ainda não sei onde ele estava esse tempo todo, aliás, meus pais começaram a me convidar mais para jantar e a adotar uma postura mais agressiva, tentando me convencer a reatar com Jake. Não demorou muito para eu perceber que eles estavam tramando algo. Os jantares repentinos, os comentários do tipo, o Jake só apareceu por acaso. Eles achavam que estavam sendo sutis, mas eu não sou burra. Eles queriam consertar o que viam como um relacionamento quebrado, ignorando o fato de que Jake foi quem destruiu tudo em primeiro lugar. E bem, eu percebi que eles estavam conspirando com Jake, mas eles mesmos confirmaram isso quando, em um jantar semanal, Jake apareceu de surpresa. Meus pais disseram para eu deixar a raiva de lado, resolver nossos problemas e começar a planejar outro casamento em breve. De jeito nenhum. Eu disse a Jake para deixar meus pais fora disso e mandei ele ir embora depois de passar 1 hora dando uma bronca nele. Quando ele saiu, decidi que era a vez dos meus pais ouvirem umas verdades. Quando finalmente os confrontei, as coisas explodiram. É como se eles tivessem esquecido completamente o que ele fez comigo no casamento e me tratassem como lixo. Minha mãe veio com uma desculpa boba sobre segundas chances, e como as pessoas cometem erros, mas eu não acreditei nisso nem por um segundo. Isso não foi um simples erro. Ele não tropeçou e acidentalmente não apareceu no próprio casamento. Ele planejou isso. Ele escolheu destruir tudo. A discussão esquentou rápido, e eu saí da casa deles furiosa. Meu coração estava pesado com raiva e traição. Meus próprios pais estavam do lado dele, não do meu, e eles viram o que aconteceu, mas ainda assim o deixaram entrar na casa deles. Eu não me importo com o quanto ele os manipulou. Eles são adultos e deveriam saber melhor. Eu achava que se meu pai visse Jake, ele provavelmente o socaria por destruir um relacionamento de 9 anos e partir meu coração. Mas novamente minhas suposições estavam erradas. Meu pai, na verdade, estava conspirando com ele. E foi assim que as coisas ficaram entre nós. Minha mãe não quer mais falar comigo, e meu pai me disse para não aparecer até que as coisas esfriem. Então, aparentemente para eles, Jake faltar ao casamento e desaparecer por 1 ano está tudo bem, mas eu não aceitá-lo de volta é motivo para eles me odiarem. Sério, acho que preciso fazer um teste de DNA para ter certeza de que não trocamos de pais por engano. É engraçado, porque os pais de Jake me disseram que eu preciso enxergar as manipulações dele e encerrar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Mas agora para mim acabou de verdade. Estou no meu limite com Jake. Ele foi até meus pais. Jake não está apenas destruindo minha paz, ele está destruindo minha família também. Se Jake quer jogar, tudo bem. Estou pronta para vencer. Atualização 2. Oi pessoal, voltei com mais uma atualização. E se vocês já desprezavam Jake, agora vão odiá-lo ainda mais. Eu sei que eu odeio. Aparentemente Jake teve a audácia de abordar Luke. Ele entrou no meu Instagram usando uma conta falsa, fuçou nas minhas postagens e viu uma em que Luke foi marcado. Então, ele foi atrás de Luke e, pelo visto, descobriu onde ele trabalha. Ontem, ele foi até o local de trabalho do Luke e ficou esperando do lado de fora. Quando Luke saiu, Jake o parou. Luke obviamente não o reconheceu, então foi amigável, mas cauteloso, porque Jake parecia estar muito bêbado. Foi aí que Jake começou a despejar mentiras sobre mim numa tentativa desesperada de sabotar o que ele achava que nós tínhamos. O que é engraçado é que ninguém nunca contou a verdade para Jake, certo? Ele ainda pensava que eu estava com Luke. Meus pais tinham contado a ele que o bebê era de um doador, mas acho que ele ainda achava que estávamos namorando sério. Jake afirmou que eu fui emocionalmente manipuladora durante nosso noivado, que eu o pressionava constantemente a ter um filho. Só para esclarecer, eu mencionei uma vez que estava pronta para ter um filho nosso, e só. Agora vem a bomba. Jake tinha uma segunda namorada durante o nosso noivado.
Ele teve a coragem de se gabar para Luke sobre como ele manteve uma amante o tempo todo porque, segundo ele, estava cansado de mim logo depois de me pedir em casamento. Jake disse que minhas constantes reclamações durante os preparativos do casamento o afastaram e o obrigaram a ter um caso. É impressionante como ele tenta se colocar no papel de vítima. Ele se gabou dessa mulher, dizendo que ela era um anjo absoluto. Se ela é tão maravilhosa assim, por que ele a deixou? Por que ele quer voltar para mim? Ele que volte para o céu dele, né? Ele até mostrou uma foto dela para Luke, como se isso justificasse me abandonar no altar. Luke, sendo o homem incrível que é, notou o ID do Instagram da garota e me contou qual era. Um verdadeiro anjo da guarda. De volta ao incidente, Jake me chamou de interesseira e disse que eu estava tentando usar o bebê como uma armadilha para o dinheiro dele. Ele estava claramente inventando qualquer coisa para se justificar, porque, para começar, eu ganhava o dobro do que Jake ganhava. Então é uma ideia ridícula ele pensar que eu estava com ele por dinheiro. Mesmo antes da minha promoção, ele sabia que não tinha base para me acusar de nada. Então, simplesmente inventou tudo. Ouvir essas mentiras me fez ferver de raiva. Depois de tudo que passei, Jake ainda teve a audácia de distorcer a narrativa, tentando se pintar como a vítima enquanto espalhava absurdos sobre mim. Luke obviamente não deixou barato. As coisas ficaram físicas entre os dois, e Jake claramente não esperava que Luke se defendesse. Luke deu uma surra nele, e eu nem fiquei brava. Eu detesto violência em qualquer forma, mas Jake absolutamente mereceu isso, e muito mais. Ele provocou a briga. Não é como se Luke fosse um cara descontrolado que sai por aí socando pessoas como em um filme. Não, Jake começou tudo. Quando Luke me contou o que aconteceu, eu fiquei absolutamente furiosa. Não só com Jake e suas mentiras patéticas, mas, para ser honesta, também comigo mesma. Fiquei brava por já ter sido cega o suficiente para amar alguém capaz de tanta falsidade. Se Jake acha que pode simplesmente passar por cima de mim de novo, ele está prestes a ter uma grande surpresa. Desta vez, não estou sozinha. Ele pode até tentar virar minha família contra mim, mas não pode virar o mundo inteiro. Todo mundo lembra do que aconteceu. Ninguém está do lado dele nessa história. Então, sim, acho que chegou a hora de colocar um fim definitivo nessa situação. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Atualização 3. Olá a todos, esta é a atualização final. O que fiz foi publicar uma mensagem detalhada nas redes sociais expondo toda a verdade sobre a infidelidade de Jake e a humilhação que ele me fez passar ao me abandonar no dia do meu casamento. Coloquei toda a roupa suja, ao ar livre e deixei que todos os nossos amigos próximos, amigos em comum e qualquer pessoa interessada soubessem o que realmente aconteceu, desde a traição dele até o desaparecimento e o retorno dele um ano depois. Certifiquei-me de manter a postagem concisa e baseada em fatos, mencionando apenas Jake e a mim mesma. No entanto, incluí uma captura de tela de uma postagem da garota que estava com Jake. Eu tinha provas e fiz questão de mostrá-las para respaldar minha história. E sinceramente não fiz isso para me vingar. Fiz para que todos soubessem a verdade e qualquer rumor que Jake estivesse espalhando fosse parado diretamente na fonte. Eu estava cansada dos boatos familiares e de ver nossos amigos em comum sem saber a quem apoiar, então garanti que desta vez a realidade fosse clara. A resposta foi esmagadora. O apoio chegou em massa, tanto de amigos quanto de conhecidos. Embora minha intenção não fosse vingança, de certa forma, consegui isso mesmo assim, porque a verdadeira vitória veio quando a família de Jake viu a postagem. Diane, que tinha sido minha aliada mais próxima durante todo esse pesadelo, soltou a maior bomba de todas. A namorada que Jake tinha exibido para Luke era, na verdade, a esposa do primo dele. Sim, essa revelação causou verdadeiras ondas de choque na família dele. Jake acabou se confrontando com o primo, que, como era de se esperar, lhe deu uma lição que foi até gravada em vídeo e agora pode ser encontrada online. Os pais de Jake, que já estavam furiosos e envergonhados com o comportamento dele, cortaram o apoio financeiro que davam a ele. Pela primeira vez, Jake tem que enfrentar as consequências reais de seus atos. Então, mais uma vez, Jake desapareceu. E francamente, estou feliz que ele não seja mais um problema na minha vida. Além disso, tenho muito mais com o que me concentrar agora. Atualização final. Olá a todos, estou de volta com uma última atualização porque sei que muitos de vocês acompanharam minha história e merecem um desfecho completo. Se vocês achavam que Jake já tinha se metido em problemas suficientes, bem, parece que o universo tinha outros planos para ele. Depois de todo o drama, achei que finalmente estava em paz, e eu estava focada em reconstruir minha vida. No entanto, recebi uma mensagem inesperada de Diane. Pelo que parece, Jake tentou se reconectar com a família depois de ter sido cortado financeiramente, mas em vez de assumir seus erros, começou a culpar todo mundo, menos a si mesmo. O mais chocante foi que ele tentou processar o próprio primo.
Sim, o primo cuja esposa ele chamou de anjo. Segundo Diane, Jake alegava que o primo o provocou durante a briga que agora todos já assistimos online. Mas aqui vem a reviravolta. Ele não apenas perdeu o processo, como também foi condenado a pagar os honorários advocatícios do primo. Agora, Jake está completamente sozinho. Sua família o deserdou oficialmente, seus amigos o abandonaram, e qualquer reputação que ele um dia teve foi destruída. Diane me contou que ele tem pedido ajuda financeira a conhecidos e ex-colegas, mas ninguém está disposto a ajudá-lo. Não fico feliz com o sofrimento dele, mas não posso deixar de sentir que ele finalmente está enfrentando as consequências de suas ações. Por minha parte, estou melhor do que nunca. Aprendi muito com essa experiência, sobre amor próprio, estabelecer limites e o poder da verdade. Reconectei-me com minha família de uma forma mais saudável e, embora ainda estejamos trabalhando para reparar completamente nosso relacionamento, pelo menos agora não há mais manipulações de Jake no meio. Diane e eu fortalecemos ainda mais nossa amizade, e estou rodeada de pessoas que realmente me apoiam. Para aqueles que acompanharam essa história desde o início, obrigada por estarem comigo. O apoio e os comentários de vocês me ajudaram mais do que eu consigo expressar. Agora finalmente posso encerrar este capítulo com a certeza de que fiz tudo o que podia para limpar a bagunça que Jake deixou para trás. E para Jake, se de alguma forma você estiver lendo isso, esta é a última vez que menciono o seu nome. Acabei com você e espero que um dia você encontre maturidade suficiente para enfrentar seus próprios demônios. Para todos os demais, desejo amor, paz e força para superar qualquer desafio que enfrentem. A vida pode ser complicada, mas sempre há um caminho para seguir em frente. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Sara. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.